Estamos de volta com Mulheres com Negócios, desta vez trazendo o Diego Maciel. Ele é economista, professor universitário, coordenador do Centro de Empreendedorismo e Inovação de uma faculdade, é delegado regional de Imperatriz do Corecon, Conselho Regional de Economia. Eu conheci no lançamento do projeto chamado Wonder Woman, ou Mulher Maravilha, que tem como objetivo envolver mulheres de baixa renda que desejam impulsionar seus negócios. E em outro momento nós vamos conversar a respeito disso. Diego, seja bem-vindo. É uma alegria receber você aqui para falar sobre um tema que vai ajudar muitas pessoas, que é sobre produtividade. E eu já faço uma pergunta: como ser mais produtivo e menos ocupado? Então, e eu começo com outra pergunta, né? O que é produtividade de fato? Né? Porque quando a gente fala, se você for pegar o dicionário, for ler alguma coisa sobre produtividade, o que é produtividade? É você utilizar menos recurso, entregando mais resultado. A gente fala muito em empresa, né? A empresa é produtiva quando ela usa menos recurso e consegue produzir mais, né? Ou seja, produtividade tem muito a ver com resultado. Então, quando a gente fala assim, como ser mais produtivo? Primeiro, o que é produtividade? Porque se eu entendo que produtividade é você utilizar menos insumos, né? Menos recursos e mais resultado, o que você quer como resultado? Então a gente vai lá naquele, talvez é um pouco clichê hoje, né? Falar de meta, mas o que você quer da sua vida? Porque às vezes eu posso ser produtivo assistindo filme, às vezes não. Então imagina que, por exemplo, eu quero ser um cineasta, ou eu quero ser um crítico de cinema. Concorda que eu tenho que assistir muitos filmes? Sim. Então se eu passar o dia todo assistindo filme, eu vou ser produtivo. Sim. Porque eu assistindo aquele filme, eu estou me preparando, eu estou aprendendo, né? Pode ser que eu passe o dia todinho lendo livros e eu não esteja sendo produtivo. Ao mesmo tempo que eu posso passar a semana toda lendo livros e eu posso ser produtivo. Por quê? Porque produtividade está muito relacionada com aquilo que eu quero para mim, né? Qual é o resultado que eu quero entregar? Né? Então, como é que eu posso ser criativo? Primeira coisa é tendo clareza daquilo que de fato eu quero para mim. Onde é que eu quero chegar? E aí, a partir disso, aí sim a gente vai repensar naquilo que eu estou fazendo no dia a dia e como é que eu posso ser mais produtivo. Dicas, eu quero dicas. Você que é um rapaz que tem muitas atividades, eu quero como é que você consegue equilibrar a sua agenda. Eu gosto até de uma frase que já me disseram várias vezes: Carol, quando você não tem uma agenda, você se torna a agenda dos outros. Como não me tornar a agenda dos outros? Carol, eu particularmente, eu não tenho uma agenda assim, bem rigorosa, assim, vou fazer isso de manhã, vou fazer isso à tarde, vou fazer isso. Nesse ponto, talvez eu não seja exemplo, porque eu não sou muito organizado para isso. Até porque, assim, se a gente for olhar, ultimamente o pessoal tem desmistificado um pouco essa ideia de ser produtivo. Ser produtivo não é você ter uma agenda com o horário de acordar, o horário de tomar café, o horário de você fazer uma determinada atividade, o horário de você ir para academia, o horário de você fazer aquilo. Não é você engessar a sua agenda e fazer só aquilo que estava no dia anterior definido. Isso não é ser produtivo. Ser produtivo é você dar resultado. Às vezes você pode ser produtivo, você pode dar resultado tendo uma agenda sim. Às vezes não. Agora, eu não estou falando que você não tem que fazer nenhum planejamento. Sim. Que você não tem que colocar na agenda nada. Algumas pessoas funcionam muito bem assim, outras pessoas não funcionam assim, né? Agora, primeiro passo, clareza. O que eu quero, né? Qual é o resultado que eu quero entregar? A partir do resultado que... Uma vez eu vi uma palestra que eu achei bem interessante. O palestrante falou assim, olha, imagina que a sua vida é um quebra-cabeça. Você já montou um quebra-cabeça? Por onde você começa? Né? E ele falou assim, geralmente a gente começa pela pecinha do canto. Ou por alguma peça que é assim, é a cabeça da pessoa, é o rosto, uma peça bem fácil você identificar. E aí ele dizia o seguinte, que você vai encaixando as pecinhas de acordo com, essa peça serve aqui, essa aqui encaixa. Produtividade basicamente isso. Produtividade quais são as pecinhas que eu preciso colocar no meu dia a dia para, por exemplo, se encaixar e lá no final eu conseguir entregar aquele resultado. No sábado eu estava conversando com uns universitários e foi bem interessante que uma das universitárias falou para mim assim, olha, eu não consigo me desligar, eu fico ligado o tempo todo e eu não consigo assim parar um final de semana e não fazer nada, porque eu acho que se eu parar um segundo eu não estou sendo produtivo. Não estou conseguindo produzir. E aí eu sorri e falei assim, olha, eu já fui assim também. E um sábado e um domingo para mim, se eu ficasse sem fazer nada, era um dia improdutivo para mim. E aí chegou um momento que eu vi, peraí,
o fato de ficar sem fazer nada não significa que você não está sendo produtivo, né? E aí a gente foi conversando e falando, olha, tu já parou um dia, um sábado, para assistir filmes, por exemplo, sei lá, animações, os filmes que não tem nada a ver com você. Às vezes, no meio de um filme desse, você tem um insight para um problema que você estava tentando resolver, por exemplo, né? Então, produtividade não está relacionado a você ocupar 24 horas do seu dia e, por exemplo, como um colega falou há um tempo atrás, falou assim, olha, eu acho perda de tempo dormir. Nossa. Falou assim, eu não me imagino dormindo 8 horas, porque, poxa, eu pegar 8 horas do meu dia e ficar dormindo, isso para mim é completamente desnecessário. Olha o nível que às vezes a gente chega de achar que dormir é desnecessário. Né? Então, assim, a gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para descansar o corpo. E aí, nesse papo com esses universitários, um dos pontos que eu falei foi esse. Eu disse, olha, a gente tem que descansar, porque o nosso corpo, ele pede uma pausa. O nosso corpo, ele pede descansar. A nossa mente, ela tem que descansar de tempos em tempos, né? Agora, como ser produtivo? Produtivo. Né? Estabeleça uma meta para você. Onde é que você quer chegar, por exemplo, no final do ano? Ou no final do mês, ou daqui 10 anos? Eu sempre digo que meta sem data é sonho. Então é bom de colocar data nessas metas, né? Porque a data que vai de fato te mover é fazer o planejamento. Porque se você tem uma meta e não tem uma data especificada, você vai fazer planejamento para quê? Né? É tipo assim, vamos viajar, para onde? Não sei, vamos pegar a BR aqui e vamos sair andando. Você precisa planejar a quantidade de combustível, você precisa planejar o dinheiro que você vai levar, você precisa planejar a quantidade de roupa que você vai levar? Não. Né? Então, estabeleça a sua meta. A partir da sua meta, o que você tem que fazer para alcançar aquela meta? E aí você vai começar a ser produtivo a partir do momento em que você tem uma meta e aquela meta é desafiadora. Então, às vezes a pessoa não é produtiva porque ela não tem uma meta. Ou às vezes ela coloca uma meta, mas aquela meta não é desafiante para ela, aquela meta não tem um significado pessoal para ela, né? A partir do momento que aquela meta ela tem um significado pessoal e você de fato se compromete com aquela meta, você automaticamente vai buscar meios para ser produtivo. E aí pode ser que para você seja anotar na agenda tudo que você tem que fazer naquele dia. Né? Pode ser que não necessariamente tudo que você vai fazer, mas pode ser que no final de semana você faz uma avaliação do que passou na semana, projeta a sua semana, olha, semana que vem eu tenho que fazer isso, isso e isso. E vai fazendo, né? Agora, a agenda ela é muito boa, porque às vezes as coisas se perdem. E aí chega no final do dia e você fala assim, poxa... O que eu fiz? Era para ter feito aquilo e não fiz, né? É por aí. Diego, esse assunto é lindo, né? Muito bacana, a gente poderia conversar horas, mas eu vou te fazer um convite em outros momentos, você já se prepare, né? Nós vamos continuar esse tema de produtividade e outros mais, e eu quero deixar a palavra para você, para deixar uma mensagem aqui para a Imperatriz a respeito de produtividade, a respeito do seu trabalho, como é que faz para te encontrar, e é isso. É isso aí. Então, fico muito feliz porque é um programa voltado para mulheres e a gente sabe o potencial que as mulheres têm nos negócios. Então, primeiro é um agradecimento por estar aqui, né? Segundo, falar de produtividade é falar de resultado. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode dormir e acordar refém daquilo que a gente quer ser, a gente também não pode viver sem ter um rumo, sem ter o norte, né? Então, pense no resultado que você quer para você, levando em consideração não só financeiro, mas financeiro, familiar, espiritual, né? Levando em consideração a nossa vida como um todo, né? E corra atrás desse seu resultado, e aí você vai ser produtivo a partir do momento em que esse resultado começar a aparecer, né? Onde é que você me encontra, né? Você sabe me encontrar. Estou aí nas redes sociais, estou aí no movimento de empreendedorismo da cidade, junto com as instituições de ensino, junto com as empresas, e sempre que precisar, pode me chamar que estarei à disposição. Muito obrigada. Quer rever esse programa? Visite o nosso canal, o programa Mulheres com Negócios, se inscreva, dê joinha, dê sugestões, e eu quero que vocês me ajudem a construir esse programa, pode ser? E eu tenho um segredo para vocês. No próximo sábado eu te conto. Até breve, um beijo grande, até mais.